Eu vi papéis, centenas, centenas, não acabava mais, dossiês, até domingo que vem. O Brasil, a partir desse momento, vai entrar o Brasil e algumas nações, vai entrar no alarido, vai haver um grande alarido até o dia 2, do 3, que é de março de 2025, um grande alarido vai haver. Eu vi na mão dos Estados Unidos, eu vi na mão do FBI, eu vi na mão de Donald Trump, eu vi todos os documentos, relatórios, prova, que vai ser divulgado etapa por etapa. Está sendo preparado um campo minado e que haverá uma movimentação grande e extraordinária, antes do dia 16 do 3 de 2024. O Brasil será liberto e Deus não muda. Está acelerado 7 vezes mais. Eu vi nações, Estados Unidos, Argentina, muitas nações, proclamando como se estivesse reconhecendo o Jair Messias Bolsonaro como um presidente do Brasil. Aquilo que vocês não acreditavam, que vocês estavam desacreditados, que vocês esperavam daqui a um ano, 2 anos, talvez, Deus quer o arco do forte. Vai acontecer agora. Prepare o coração de vocês, assim diz o Senhor. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Em outubro de 2024, ele falava sobre a hora do confronto. A hora do confronto está chegando. Uma coisa que falei. Em outubro de 2024 também, eu também disse algo. E afirmei de outubro de 2024 até o presente momento, sem nunca mudar. Deus libertará o Brasil de toda injustiça, de toda corrupção, de toda maldade, de toda mentira, de tudo que está encoberto, vai vir à tona. Tudo que está encoberto vai vir à tona. Deixa o teu like e a tua curtida, tá bom? Deixa a tua curtida e seja abençoado. Quando eu andava, o anjo ia conversando como se eu conversasse com um amigo. Como se eu conversasse com um amigo. E eu voltei há tempos atrás, foi a primeira vez, e vi coisas muito antigas. E o anjo perguntou e disse assim: você se lembra que de outubro de 2024, você sempre afirmou em diversas lives que o Brasil viveria coisas que em 36 anos nunca viveu? Que o Brasil viveria coisas que em 36 anos nunca viveu. Se a gente for olhar a história, buscar pela história, olhar e ver o que aconteceu em todos os acontecimentos em 36 anos. E o Senhor me falou através desse anjo e disse: olha, o Brasil vai viver de outubro de 2024 para cá. Então não é uma coisa de agora. Eu estou reafirmando para que depois eu mostre mais alguns fatos que aconteceram. Que o Brasil viveria coisas que nunca viveu. Ok, passou. Hora do confronto, o Brasil vai ver coisas que nunca viveu. Ok. Eu vi papéis, centenas, não acabava mais, dossiês, em outubro de 2024 também para cá. Depois, o anjo me perguntou, na minha caminhada, o que você tem observado, Reginaldo Rolim? O que você tem observado, Reginaldo Rolim? E eu disse, eu tenho observado que tudo que o Senhor disse está acontecendo no território nacional brasileiro. Tudo que o Senhor disse está acontecendo no território nacional brasileiro.
Tudo, mas tudo, sem cair uma vírgula. Está acontecendo no território nacional brasileiro. Você também afirmou em live que o Senhor, o Deus que criou o céu e a terra, sentaria no trono, na cadeira, colocaria um trono próximo à cadeira ou de Donald Trump nos Estados Unidos, e que Deus governaria com Donald Trump. E eu disse, sim, eu me lembro. Qualquer nação que se levantar contra os Estados Unidos, em pouquíssimo tempo vai se arrepender e vai procurar paz com os Estados Unidos. Eu me lembro. Tudo isso está acontecendo. Você também afirmou, na live de outubro, para cá de 2024, que as pessoas da qual o Brasil, os países da qual o Brasil confiava, como China e Rússia, iriam deixar o Brasil, abandonar o Brasil. Lá na Rússia, aquele Vladimir Putin, se não sabe a memória, ele já se aliançou com o presidente norte-americano. A China, você dizia, Reginaldo, que ia dar só um pouquinho de nada de trabalho, mas também deixaria o Brasil e entraria num acordo com os Estados Unidos da América. Assim o Brasil ficará desprotegido de todas as alianças que eles tinham feito. Porque o Senhor quebra o arco do forte. O Senhor quebra o arco do forte. Uns confiam em carros e outros confiam em cavaleiros, mas nós confiamos no nosso Deus. E aí eu andando, foram 3 dias. Cada vez que eu me deitava, que eu ficava parado, eu tinha aquele arrebatamento, eu via assim, nitidamente, como nunca me aconteceu antes, aberto mesmo. Eu vi algumas coisas que me intrigaram, não vou entrar em detalhe, porque eu quero ser bem taxativo no que eu vou dizer. Como retroceder e ver algumas coisas antigas, de muitos anos. E eu fiquei impressionado e também encantado. O Brasil, hoje é 24, né? Até domingo que vem, o Brasil vai sofrer o universo. Algumas nações, e o Brasil principalmente, mas algumas nações irão ouvir o alarido de Deus. Deus irá entrar no alarido. E algumas nações irão se levantar, se unir, para defender o território nacional brasileiro e os interesses de pessoas de bem do território nacional brasileiro. Eu sou um homem dotado em sonhos, como vidente que tem as suas vidências, né, que conta as suas vidências. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. O profeta de hoje é o meu vidente do passado. Lá no livro de Samuel diz: a hora do produto não vai alterar nunca o resultado. E eu sempre peço para que vocês fiscalizem. Vai ter um alarido muito grande. Já começou hoje. Nas primeiras horas depois da meia-noite. E o Senhor diz: olha, dia 4 até o dia domingo. Domingo qual é o dia, gente? Eu vou perguntar mais uma vez, por favor. Domingo, qual é o dia domingo? Alguém sabe qual é o dia domingo? Por favor. Hoje é 4, Marcelo Marques. Marcelo Marques, hoje é 4, né? Hoje é 24, não é isso? O dia de domingo é dia 2, gente, é isso? Dia 2 do 3. Dia 2 de março, muito obrigado. Então, domingo será o dia 2, Isaías Santos. Obrigado. Dia 2 de março de 2025. Né? Hoje é 24 de 2 de 2025. E de hoje, do dia 24 até domingo, que dá o dia 2, né? O dia 2 de março de 2025. Eu quero ser bem detalhista, como eu nunca fui, em todas as lives de pouco mais de 2 anos e 2 meses. Eu quero ser muito detalhista. O Brasil, a partir desse momento, vai entrar o Brasil e algumas nações vai entrar no alarido. Vai haver um grande alarido até o dia 2 do 3, que é de março de 2025. Um grande alarido vai haver. Tanto no Brasil como em algumas nações. Mas tudo referente ao Brasil. Tudo. Tudo referente ao Brasil. Nesse inteirinho, vai haver alguns acontecimentos que irão chamar a atenção de jornais e telejornais, mundialmente falando, irá tomar conta de noticiário. Mas fará parte do grande alarido de Deus, que vai durar até o dia 2. O grande alarido. Ontem o mundo testemunhou um dos eventos diplomáticos mais catastróficos dos últimos anos, talvez das últimas décadas, talvez desde a Segunda Guerra Mundial. 2 presidentes se encontraram no Salão Oval na Casa Branca e quase saíram nos tapas. Né? O Zelensky e o Donald Trump tiveram nada melhor, uma troca de farpas diplomáticas na frente da imprensa internacional. Isso dominou todo o debate político. Mas antes de você entender a sequência de eventos que levou até aquela briga ontem no Salão Oval, eu quero que você entenda mais ou menos, para você entender mesmo, tá? Questão de Rússia e Ucrânia. Eu vou te mostrar um vídeo de menos de 1 minuto. Esse vídeo aqui, ó.
Isso aqui é como estava a Europa no final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1949, rapidinho, sabe que é muito simples. Toda essa parte em vermelho aqui era a União Soviética, era o comunismo, vamos dizer assim, tá? E esse outro lado aqui eram os países neutros, ou tinham saído da guerra, né? O comunismo ainda tinha um pedaço aqui da Alemanha, lembrando que metade da Alemanha fazia parte... Opa, peraí. Metade da Alemanha aqui, ó, fazia parte da União Soviética também, né? E aí, foi se criado a OTAN, tá? A OTAN, aqui, ó. Aqui foi criada a OTAN. A OTAN são aqueles países, né, do Tratado Internacional, de cuidado para que não houvesse mais guerras. O acordo era que, no Tratado da OTAN, a OTAN não chegasse aos países vizinhos da União Soviética. Por você, então, que você vê os anos passando. Só que vários outros países começam a se juntar à OTAN. E aí tá aqui a União Soviética vendo esse pessoal cercando eles. Uma outra força, né, uma outra superpotência internacional formada pela coalizão de vários países, começava a fechar, a cercar a União Soviética. Vamos lá, foi indo mais países, foram se juntando, à medida que o tempo foi passando, mais e mais países. O tempo tá passando rápido aqui, ó. Você tá acompanhando. Aí, neste momento, deixou-se de existir a União Soviética, certo? A União Soviética devolveu esses países aqui, eram parte da União Soviética, liberou esses países para voltarem a ser independentes e ficou a Rússia aqui. Mas havia um acordo. Esses países que fazem fronteira com a Rússia seriam o buffer zone, a área de não interferência. O que esse acordo significava? A OTAN não poderia anexar esses países em limite com a Rússia. Porque senão você estaria colocando armas e exército na fronteira de uma superpotência mundial, o que poderia causar uma guerra. Então foi feito um acordo de cavalheiros, né? Foi assinado. Que esses países aqui, Ucrânia, Belarus, Estônia, Finlândia, não entrariam para a OTAN. Mas olha só o que foi acontecendo. Aqui, eles já entraram na parceria pela paz. Beleza, que é aquela parceria de não se entregar para a OTAN, tá? Entendendo? Esse pedaço aqui, ó, não poderia ser dominado pela OTAN. E outra coisa, a OTAN é hoje o globalismo. Os globalistas são os países partes da OTAN. A OTAN acha que eles é que tem que mandar no mundo inteiro. Só que aos poucos, alguns países começaram assim, ó, aqui, ó, Estônia, Lituânia, esses países já começam a entrar para a OTAN, fronteira com a Rússia. Aí começou a ter algumas guerras esporádicas. Aqui, ó, todos os países aqui entrando para a OTAN. Pronto, chega aqui. A Ucrânia, que é o maior país ali, é de maior relevância, né? A Finlândia é uma terra que não tem muito plantio, não tem muita população. Mas a Ucrânia começa a flertar em entrar para a OTAN com o Zelensky no ano de 2022. Agora eu quero que você entenda. O Zelensky fez algo, aí que todo mundo considera que foi o início da guerra, tá? Quando o Zelensky menciona que vai entrar para a OTAN. Nesse momento, o Putin, que é um ditador, ninguém vai falar que ele não é, o Putin já vira e fala assim, não, peraí, agora você já está querendo colocar o exército dos inimigos, o globalista, na minha fronteira? Nesse momento, a Rússia invade a Ucrânia no sentido de que, não, isso não vou aceitar. Isso porque a Rússia já havia falado inúmeras vezes, Putin já havia falado inúmeras vezes, olha, beleza, a gente pode coexistir, mas se colocar a OTAN na fronteira da Rússia, nós seremos obrigados a reagir. Dito e feito, Zelensky ignorou isso, colocou o país dele no meio de uma guerra, forçou a invasão da Rússia, que é uma tragédia, não diga-se de passagem, mas aí o que você faria se o exército inimigo estivesse colocando tanques na fronteira do seu país? O Zelensky meio que atiçou, ele levou a temperatura. E aí o que acontece? O Zelensky agora quer que todos os outros países do mundo enviem dinheiro para ele. Ele viu a guerra como uma forma de ficar eternamente no poder e ganhar muito dinheiro. Só os Estados Unidos mandou 350 bilhões de dólares nesses últimos anos para a Ucrânia para financiar a guerra, né? Mandando até mísseis e tanques, material bélico. O que o Zelensky faz? Mudou a presidência dos Estados Unidos, o Zelensky foi lá nos Estados Unidos para conversar isso, porque o Donald Trump já havia concordado que haveria um tratado de paz, o Zelensky concordou com o tratado, o Putin era só assinar o tratado de paz, só que o Zelensky vai na Casa Branca, na frente da imprensa, e naquele momento, quero que você entenda, aquele momento que deu aquela briga, não é o momento de debater assuntos profundos, é o momento só de mostrar para a imprensa que há uma tentativa de fechar um acordo. O Zelensky quis usar esse momento para se engrandecer e criticar os Estados Unidos dentro da Casa Branca. Foi onde a temperatura levou e, vamos dizer, o pau começou a comer. Ele sai de lá sem assinar o tratado disso, porque já havia se concordado antes que o tratado seria assinado. Tá? Putin já falou que vai assinar o tratado de ceasefire, que é o cessar-fogo. O Zelensky quis aproveitar esse momento para brilhar na frente da imprensa internacional como guerreiro, enquanto milhões de pessoas estão morrendo na Ucrânia e na Rússia. Uma guerra que já tem que acabar. O acordo simplesmente é, a Ucrânia tem que parar com esse papo de querer fazer parte da OTAN. Simples, para de fazer parte da OTAN e as coisas voltam como estavam. Mas eles não querem, o Zelensky quer continuar na guerra, porque ele já não faz mais eleições do país dele. Enquanto estiver em guerra, ele fica eternamente no poder. Ele já mandou fechar vários canais de imprensa na Ucrânia. Ele é um ditadorzinho sim, porque tá fechando a imprensa, acabando com a liberdade de imprensa, e tá querendo ficar eternamente no poder, sem eleições. E aí o Donald Trump falou assim, não, a gente não vai ficar mandando dinheiro eternamente para esse país. 350 bilhões de dólares, nós vamos ficar pro resto da vida mandando. Acha um acordo agora ou nós vamos ter que sair. Só que o problema é, o Donald Trump sabe que se ele sai completamente, fala, não vou mexer mais nisso, a Rússia vai dominar a Ucrânia. Os países da União Europeia, da OTAN, não conseguem proteger a Ucrânia. Eles não têm armamento, eles não produzem uma bala, um míssil. Eles não têm condição. É tudo fornecido pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estão falando, cara, aceita o acordo ou nós vamos ter que se retirar. O problema é que se os Estados Unidos se retira completamente, aí que tá o problema. A Ucrânia vai ficar indefensível e a Rússia, o Putin, vai tomar a Ucrânia. É isso. Ele está tentando salvar vidas dentro da Ucrânia. E o Putin não. O Putin está querendo ficar no poder e não ter eleições, querendo perpetuar essa guerra. Quando o Donald Trump e o J.D. Vance viram isso ontem no Salão Oval, eles falaram, cara, não tem jeito. O que você está fazendo, você está querendo começar a Terceira Guerra Mundial.
E aí, o Zelensky sai de lá expulso sem assinar um acordo, e a imprensa querendo falar que ele é o grande herói. Não é. Essa guerra já foi longe demais, isso tem que ser dado um ponto final. A Ucrânia tem que aceitar o fato que eles não podem fazer parte da OTAN, porque isso foi um acordo feito há 40 anos atrás. Foi um acordo feito com a Rússia. Olha, nós não vamos colocar os nossos exércitos, as nossas forças nas suas fronteiras. Só que eles mentiram. E ao longo dos anos, olha aqui, foram colocando nas fronteiras da Rússia, aqui na Noruega, foram colocando na fronteira da Rússia países, forças militares contra a Rússia. Então a Rússia está sendo cercada, e se você cerca uma superpotência, não adianta. Ela vai reagir. E causou a reação. E aí vem agora, para terminar. Putin vê hoje não a Rússia como um grande oponente ou adversário. O maior adversário do mundo democrático hoje, o maior, que interfere nos países do mundo inteiro, é a União Europeia. A União Europeia é o perigo da democracia mundial. É a União Europeia que fica interferindo nos países do mundo inteiro, tentando derrubar a liberdade de expressão, que fica tentando manipular as eleições, criando regulamentação de plantio, impedindo o Brasil, por exemplo, de crescer, do carbono, footprint, né, pegada de carbono. É a União Europeia que está destruindo a liberdade do mundo. Não é a Rússia. A Rússia, ele está lá, ele é o ditador dentro da Rússia, mas ele não tenta interferir em outros países, ele está dentro dele. Agora a União Europeia está acabando com a democracia mundial, essa é a verdade. E o Donald Trump falou, olha, meu principal adversário hoje, que mais me causa problema, não é a Rússia, é a União Europeia. Simples. E o Olaf Scholz falou isso lá atrás. A União Europeia está se transformando num poder ditatorial tão grande que está forçando Rússia e Estados Unidos a se aliarem. Então nós vamos já ver algo histórico agora. Nós estamos vendo o início de uma aliança entre Rússia e Estados Unidos contra o verdadeiro perigo do mundo livre que se tornou a União Europeia. É isso aí, abraço. Um dia depois do bate-boca com Donald Trump, o presidente ucraniano disse que está pronto para assinar um acordo com os Estados Unidos. Mas Volodymyr Zelensky insiste em garantias de segurança contra novas invasões da Rússia. Uma preocupação que não é só dele. Volodymyr Zelensky deixou Washington e desembarcou em Londres. Essa viagem já estava marcada antes do bate-boca de ontem, mas caiu como uma luva. É que amanhã, numa cúpula organizada pelo governo britânico, os líderes europeus prometem reafirmar o apoio à Ucrânia. Antes de qualquer compromisso hoje, Zelensky usou as redes sociais para tentar acalmar os ânimos. Ele escreveu: somos muito gratos aos Estados Unidos por todo o apoio. Sou grato ao presidente Trump e ao povo americano. A ajuda dos Estados Unidos tem sido vital para nos ajudar a sobreviver e quero reconhecer isso. É crucial termos o apoio do presidente Donald Trump. Eu quero que os Estados Unidos fiquem mais firmes ao nosso lado. Ontem, Trump e Zelensky discutiram diante das câmeras na Casa Branca. Trump zombou do ucraniano e o acusou de não querer um cessar-fogo e de não ser grato pelo apoio durante a guerra. Quando Zelensky disse que até os Estados Unidos sentiriam os efeitos do conflito, Trump afirmou que Zelensky não estava em condições de ditar o que eles iam sentir. O encontro terminou sem a assinatura de um acordo de exploração de minérios da Ucrânia em troca da ajuda americana. Hoje, Zelensky afirmou que está pronto para assinar o acordo, mas que os Estados Unidos precisam dar garantias de segurança para que Putin não volte a atacar e invadir a Ucrânia. Hugo Mota assinou o PEC, que aumenta a imunidade parlamentar e pode punir ministros do STF. É isso mesmo. O agora presidente da Câmara, Hugo Mota, assinou em dezembro, quando ainda estava na campanha para comandar a casa, uma PEC que amplia a imunidade parlamentar e pune com a perda da cadeira, sem salário e com inabilitação de assumir cargos públicos em 5 anos, ministros do STF que se posicionam contrários ao direito de deputados e senadores de expressarem suas opiniões em qualquer lugar, não só nas tribunas e no plenário da Câmara ou do Senado. A PEC, que tem 187 assinaturas, aguarda despacho da presidência da Câmara para começar a tramitar. Enquanto isso, Alexandre de Moraes dá 5 dias para a PGR analisar sobre a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro, violando a liberdade de expressão do parlamentar que denunciou as arbitrariedades em solo americano. Moraes deveria ser o primeiro a ser punido por essa nova PEC. Eu sou o único parlamentar que tem 2 declarações oficiais da Embaixada da China contra mim, E nessas oportunidades, pelo menos em uma delas eu lembro perfeitamente, o que ditaduras normalmente sempre fazem é misturar o governo, a elite burocrática do país, com a vontade popular. Então, a Embaixada da China, o que ela fez? Ela tentou dizer que as minhas críticas a Huawei, a questões relacionadas à pandemia, na verdade, eu estava pisando em cima do povo chinês. É claro que não. Só que toda ditadura faz isso. E hoje é exatamente isso que o PT tenta fazer. Dizer que o meu trabalho nos Estados Unidos é para sancionar brasileiros, que eu estou trabalhando contra a pátria, quando na verdade é justamente o contrário. E o Paulo Figueiredo deixa isso sempre claro. Ele participa de muitas reuniões conosco nos Estados Unidos e ele fala: nunca viu Eduardo Bolsonaro pedir sanções ao Brasil. O nosso problema é com uma autoridade que já foi longe demais. O desembargador Sebastião Coelho falou com todas as letras. Alexandre de Moraes tem que perder o cargo e ser preso. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonaristas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei aqui em vídeo que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita.
Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Tem que tomar providência abrindo o inquérito de impeachment, o procedimento de impeachment, imediatamente, sob pena de ser retirado desse cargo. Moraes pede análise da PGR para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. O STF recebeu 2 notícias-crimes apresentadas pelo PT e por deputados Lindeberg Farias e Rogério Corrêa, 2 do PT, finja surpresa, que denunciam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspirar contra o Brasil por meio de quê? Articulações políticas internacionais. O parlamentar ainda recebe acusação pelos crimes de coação no curso de processo, atentado à soberania e obstrução de investigação de organização criminosa. O objetivo é evitar que Eduardo saia do país em uma de suas recorrentes viagens aos Estados Unidos. O representado em total sintonia com a realidade, diz aqui quem tá reclamando do Eduardo, né? Atentando contra os interesses nacionais, patrocina em estado estrangeiro retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, diz um trecho da notícia-crime divulgada pela CNN Brasil. Pessoal, isso aqui é basicamente a primeira parte do que tá acontecendo, que é a apreensão do passaporte. Eu já chego no pedido de prisão e agora a PGR tem 5 dias para se manifestar sobre esse pedido aqui. Agora assiste aqui comigo, bem rapidamente, a resposta do Eduardo Bolsonaro sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo pra cadeia, general Braga Neto, né? E todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais? A autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a apreensão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Gente, olha, o Eduardo Bolsonaro já disse praticamente tudo aqui. Em primeiro lugar, quais são os crimes que Eduardo Bolsonaro cometeu? Nenhum! A esquerda fala de coação no curso do processo, de atentado à soberania e de obstrução de investigação de organização criminosa. Mas nenhum desses crimes está configurado aqui. O crime de coação no curso do processo, ele exige violência ou grave ameaça. Eduardo Bolsonaro está em Washington, tendo reuniões com membros do governo e do Congresso americano. Não tem violência aí. E o crime de atentado à soberania? Esse crime, ele só está configurado quando a pessoa negocia com o governo ou com um grupo estrangeiro para realizar uma invasão territorial ou atos de guerra. Isso também não existe. Eduardo Bolsonaro está pleiteando no exterior medidas legítimas de retaliação contra quem viola e abusa de direitos humanos. São medidas que estão previstas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na legislação americana. Aliás, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos que o Brasil assinou. E o outro crime, obstrução à investigação de organização criminosa, Deltan. Existe aí uma denúncia hoje por organização criminosa. Ele não está atrapalhando essa investigação? Também não está configurado esse crime porque denunciar uma ilegalidade do Estado ou um abuso judicial não pode ser confundido com obstrução de investigação. Se fosse assim, gente, não existiria direito de defesa, nem existiria advogado, todos os advogados seriam obstrutores. E ninguém poderia questionar ou recorrer de decisões judiciais. Não é essa a lógica nem da Constituição, nem do nosso ordenamento jurídico, do nosso direito. O Estado existe para proteger e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Não são cidadãos que existem para proteger a atividade do Estado. Não. E mais, tudo isso não está acontecendo em solo nacional, está acontecendo no exterior. Sequer são fatos ocorridos no Brasil. E nem a esquerda, nem a PGR, nem Moraes, ninguém tem prova alguma de crimes. Ninguém nem sabe o que foi dito e feito nas reuniões dos Estados Unidos. E não há nada que indique que tenha de fato havido crimes, exceto, é claro, a vontade da esquerda de punir. Eles querem punir, silenciar e parar Eduardo, simples assim. É tudo especulação da esquerda. E você ainda tem um segundo problema. Moraes, de novo, ele não poderia sequer despachar esses pedidos para a PGR. Ele tinha que se declarar impedido, tinha que distribuir por sorteio para outro ministro do Supremo, porque ele é justamente a pessoa que Eduardo Bolsonaro está denunciando no exterior. Ou seja, ele é a parte diretamente interessada no resultado desse caso. Vocês lembram que os documentos do Congresso americano mostraram exatamente isso, que Moraes ia atrás de críticos. Essa foi uma das críticas do Congresso americano contra o Moraes. Gente, isso aqui é básico, isso aqui é óbvio, é ululante. O Moraes não podia atuar nesse caso, mas os ministros do Supremo, muito menos o Moraes, eles quase nunca se declaram impedidos, mesmo quando o interesse deles na causa é evidente. E eu sei que vocês sentiram golpe por causa da assessoria de imprensa de vocês. Eu quero trazer uma sequência de eventos aqui pra vocês. Primeiro, essa notícia da Folha, que diz que os ministros... Vocês lembrem que os ministros do Supremo estavam fazendo piada depois da eleição do Trump. Lembra? Trump foi eleito. E aí veio aqui... É a Mônica Bergamo? É, a Mônica. Um beijo, Mônica. Os ministros fazendo piada, logo depois da eleição do Trump, sobre quem que ia ter o visto cancelado primeiro. KKK.
Clima gostoso em Brasília, né? Pelo menos é o que eles queriam passar pro público. Aí depois eu quero trazer esse vídeo da Vaquinha Zempic, falando sobre os ministros mandando figurinhas pra ela. Bota aí o vídeo. Me mandou essa figurinha muito rápido. Eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as pessoas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Ai, que gozado. Tudo muito tranquilo em Brasília. Aí vem a Dani, de novo, e fala das conversas dos ministros do Supremo que eles estavam tendo sobre as ações nos Estados Unidos. Bota aí, Bruno. Com o Joel, sobre eu vou usar as palavras que me foram ditas por integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal. Assessoria, vai. O Supremo vê a Rumble e a empresa do Trump tentando produzir espuma mesmo para as redes sociais em ações que estão sendo chamadas nos corredores da corte de esotéricas. Por assim dizer. Porque qual é a diferença entre o que o ministro estava decidindo ou decidiu diversas vezes em todas as redes sociais ao longo dos últimos anos, em especial durante o período eleitoral? Nenhuma, não. A diferença é que eu ainda não tinha os instrumentos que eu passei a ter depois. Mas o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, porque fica tudo muito centrado nele, né? Mas agora, todos os outros, todos, né? Se a presidente do Tribunal Superior Eleitoral determina a retirada de conteúdo ilegal, falso, ou que está produzindo dano, criminoso inclusive, contra um terceiro da rede social, ela não está fazendo isso a respeito do conteúdo lá dos Estados Unidos. O Supremo não tem jurisdição lá fora. A liminar que a Rumble apresentou no final de semana, né, que pra dar uma mobilizada nas redes sociais, ela é um tanto quanto risível, porque ela pede a justiça americana limitar a atuação de Moraes no âmbito dos Estados Unidos, onde o ministro não tem jurisdição. E aí eu tô recuperando aqui uma... Tem que avisar o ministro que ele não tem jurisdição, né? Mas reparem que a Louquinha, ela acha que o Rumble contratou Boy Schiller, um dos escritórios mais caros dos Estados Unidos. Vocês viram o Martin, o ex-procurador de justiça, e que todo mundo tá fazendo isso na justiça, com o juiz federal americano, pra agitar as redes sociais. Conversa com um colega do ministro Alexandre de Moraes, estava relatando um pouco do clima interno, né? Eu perguntei como é que você está vendo esses processos lá contra o Moraes. E aí veio a resposta, são risíveis. Essa liminar que pede para afastar a capacidade dele de decidir no âmbito dos Estados Unidos. E aí colocaram 2 interrogações e exclamações, né? É muita espuma. Eu falei, sim, como se houvesse possibilidade de decidir por lá. E aí Dani, você tem só que esquecer que o ministro tentou decidir por aqui pedindo dados de uma pessoa que está na jurisdição do exterior. E o bloqueio da pessoa, inclusive no exterior. O colega do ministro me relatou que essa piada, essa brincadeira foi feita ali com o ministro Moraes. E aí o ministro Moraes respondeu, eu não recuso prevenção, do tipo, se quiser me botar pra decidir lá fora também, eu vou. Porque é um pouco isso, gente. No fim, qual é a ideia? É produzir algum material na avaliação do Supremo Tribunal Federal que possa, de alguma forma, criar um discurso ou uma distração do tema que de fato está sendo aqui discutido, né? Que é a denúncia. Bom. Robusta, com os áudios que você viu. Tem vídeos, tem prova, tem agenda, tem escrito. Funcionou, porque as notícias mais lidas no final de semana foram justamente sobre a ação e não sobre a denúncia fajuta do Paulo Gonet. Não é só delação, tá? Aliás, muito... Todo mundo achou graça, e os áudios do Mauro Cid, inclusive, inocentam o presidente Bolsonaro e as demais pessoas, e qualquer pessoa com 2 neurônios a denúncia contra Bolsonaro e outros 33 aliados que tentaram, segundo a Procuradoria-Geral da República, produzir um golpe de Estado no país, né? Juridicamente, a queixa é isso, é esotérica. Ela não para de pé. Veremos em breve. Agora, isso tem alguns dias, acho que isso foi ontem. Hoje, depois que o Elon Musk entrou no jogo, a coisa ficou um pouquinho diferente. Comparem com o que está sendo dito hoje. Com a sugestão de sanções econômicas, bloqueio de supostos investimentos que o ministro teria, bloqueio de supostos imóveis que o ministro teria, porque usa-se um perfil anônimo, um perfil também de uma pessoa que ninguém sabe se está identificada ou não, para poder lançar esses suspeitos, né? Sem apontar qualquer ilicitude na origem do patrimônio. Então é só para fazer barulho mesmo. Mas qual é o problema? Tá? Segundo integrantes do Supremo com os quais eu conversei, você precisa começar a traçar uma linha bastante clara do que está acontecendo. Elon Musk está fiscalizando os funcionários do FBI e de outras áreas do governo Donald Trump, inclusive da Receita Federal Americana, tendo dados de todos os que declaram propriedades, inclusive os americanos, claro, e outros empresários e agentes da justiça ou de qualquer tipo de aparelho institucional mundo afora. Esse é o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Opa, peraí. O que será que está sendo escondido para ter acendido um alerta quando o Elon Musk teve acesso a dados federais dos Estados Unidos? Será que tinha alguma coisa que estava sendo escondida, que não poderia ser vista, do patrimônio dos ministros do STF nos Estados Unidos? Olha, meus bens estão todos declarados, viu? Estão tudo aqui declarado ao governo americano. Se o Elon Musk quiser olhar os meus dados, tá tudo certo. Não acende alerta vermelho nenhum aqui para mim. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente? Em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para ver... Ué,
Peraí, não era tudo risível? Não era tudo uma piada? Não tava um clima gostoso, figurinha, riso? Agora não pode mais ser visto como... Hã? A entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CEPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, esse propósito de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgado ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte... Só pra saber, Dani, é que você não foi ao CPAC. Ninguém nem tratou disso lá, tá? Mas tudo bem. Há um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você... Não era piada? Não era tudo muito engraçado? Agora é um ataque institucional? Ué, o que houve? O que mudou, Dani? O clima não era muito gostoso? Os ministros não estavam dizendo que era tudo espuma, risível? Eu perguntei, mas a corte está fechada? 23h59, meia-noite. Com essa posição, e me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou... Os recados? Mandaram recados pro Donald Trump? É isso mesmo? O Alexandre mandou um recado pro Trump dizendo assim, chegou no limite. Perderam a noção completamente do ridículo. Perderam a noção do ridículo. Se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio, existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Vocês estão fodidos. Não tem nada que vocês possam fazer. Eu só peço uma coisa pra vocês. Façam isso. Eu tô aqui, olha aqui. Olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Olha aqui na lente da verdade. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Por favor, retaliem o governo americano. Passem a negar as tradições. Façam isso. Utilizem os canais do Itamaraty. Mandem recados, ameacem o Donald Trump. Por favor. Todo esse trabalho de meses e meses, vocês vão abreviar a minha caminhada em muito tempo. Vocês não entenderam, vocês estão fodidos, não tem nada que vocês possam fazer. Absolutamente nada que vocês possam fazer. Acabou a brincadeira. Acabou a figurinha. Acabou o clima divertido. Agora é guerra total. Nenhum passo para trás. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.